Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar então dos exercícios na sala de musculação que trabalham os músculos do membro superior, né? E com relação a membro superior, a gente começa aí com o deltoide. Um músculo que apresenta uma característica bem única, pois ele é multipenado, né? Então eu tenho fibras em várias direções aqui, né, nessa musculatura, e é um músculo, né, que trabalha apenas em uma articulação, né, ele trabalha apenas na articulação glenomeral. E apesar disso, ele faz três movimentos aqui no ombro, né? Ele trabalha pegando o braço do indivíduo aqui, fazendo a flexão do ombro, né? Quando a gente faz a elevação frontal, ele trabalha fazendo a extensão do ombro, né? Jogando o braço aqui para trás, e na abdução, né? Que é o tradicionalzão dele, né? Na abdução todos os feixes trabalham, né? Porém na flexão somente os feixes anteriores do deltoide vão trabalhar. Na extensão, somente os feixes posteriores, né, vão estar atuando. E na abdução, tanto os feixes anteriores, posteriores, como centrais também vão atuar. Ou, quem quiser chamar de feixes claviculares, acromiais e espinais, né? E independente do movimento que se trata, tá? Se eu vou fazer uma elevação lateral usando um dumbbells, halteres de barra curta, ou vou fazer a abdução em um aparelho específico de fazer a abdução do ombro, né, a elevação lateral, ou fazer a elevação lateral, a abdução do ombro, né, num cabo, polia baixa ou com elástico, né, independente do padrão, o deltoide vai atuar sempre dessa forma, né, nesses três padrões de movimento que a gente vê aqui. A diferença, a discussão que se faz, né, não é nem se eu vou sair com esses halteres aqui da frente do corpo, da lateral do corpo ou da parte posterior do meu corpo, né? A diferença que se faz é se eu vou usar o movimento no plano escapular ou se eu vou usar o movimento no plano, desculpa, aqui no plano frontal, né? Ou se eu vou usar o movimento aqui no plano escapular, tá? Então perceba que no plano frontal, a minha abdução, a minha elevação lateral, o meu braço vai ficar alinhado com o meu corpo, né? Agora no plano escapular não. O braço ele é um pouco anteriorizado, né? O movimento ele sai um pouco para anterior. Não é nem uma elevação frontal e nem uma elevação lateral, né? Ele fica oblíquo. Ele fica no alinhamento da escápula, por isso chamado de plano escapular. Não tem diferença, tá? Fazer a elevação lateral no plano frontal ou no plano escapular. Entre os dois, não existe diferença na ativação do deltoide. O que acontece é que o padrão de ativação ele é mais constante no plano escapular, né? Então, o nível de estímulos neuromusculares enviados, né, para o deltoide ele é mais constante quando eu faço no plano escapular. E a outra discussão que a gente pode fazer aqui é a não compressão de estruturas subacromiais, né? Essas estruturas que ficam abaixo do acrômio da escápula. Perceba na imagem aqui, né, o plano frontal, o tubérculo maior do húmero, ó, ele encosta lá no acrômio da escápula, né? Então as estruturas subacromiais aqui, tendão do supraespinal, né, o tendão do bíceps braquial, o tendão do subescapular, desculpa, do subescapular não, o tendão do infraespinal, do supraespinal, do redondo menor, todos eles inserem ali, né? Então posso ter uma compressão desses tendões, da bursa subacromial também, né? Então, já fazendo o movimento no plano escapular, né, eu alivio as tensões e pressões executadas nessas estruturas subacromiais, né? O que pode então facilitar o não aparecimento de lesões aí nessas estruturas, tá certo? Aqui, né, as imagens da elevação frontal, né? É um movimento de flexão do ombro que é executado, né?
e tanto faz também se eu vou executar ele com um halter de barra curta, né? Um em cada mão, uma barra longa, um halter de barra longa, um halter segurado por duas mãos, uma anilha ou um cabo ou um elástico, né? Tanto faz, né? Eu vou ter a ação maior, uma maior ativação, tá? Dos feixes claviculares do deltoide, né? Ou seja, os feixes anteriores do deltoide serão mais ativados, né, que os feixes centrais e posteriores. Os posteriores, por sua vez, vão ficar todos, né, alongados aqui nesse padrão de movimento, tá? A ativação dos feixes claviculares do deltoide só vai ser menor do que o exercício press-militar. O press-militar é um exercício semelhante ao thruster, que o pessoal faz no CrossFit, né? Depois eu exemplifico esse movimento para vocês quando a gente estiver presencial ou quando a gente for para a sala de musculação fazer uma prática, tá certo? Bom, enfim, fazer a elevação frontal bem simples, né? E aí vai para o desenvolvimento, outro exercício, né? Tradicional executado em sala de musculação. A discussão que se faz aqui, né? Vou fazer ele com a barra à frente ou vou fazer ele com a barra na nuca, né? Tanto faz para o deltoide, né? Mais uma vez, a questão aqui é, fazendo com a barra descendo aqui a nuca, atrás da cabeça, o meu movimento vai ser no plano frontal. E se eu faço com a barra descendo à frente do meu corpo, o braço fica um pouco mais para anterior, né? Então, se o meu antebraço está aqui descendo com a barra, ó, né, o meu braço vai seguir o meu plano o quê? Escapular, né? O que alivia, então, as tensões aqui na articulação glenohumeral. O pessoal fala para não fazer na nuca porque a maioria das pessoas não tem mobilidade torácica e mobilidade de glenohumeral para descer essa barra na nuca e diminuir os riscos de lesões na glenohumeral. Né? Se eu tenho uma mobilidade torácica significativa, assim como a minha glenohumeral também me permite, a barra pode descer na nuca, né, seguindo o plano frontal, que eu vou reduzir as possibilidades de algumas lesões, né? Mas o pessoal opta por não fazer assim. Mas qual ativa mais, né? Deltoide, né, vai ser ativado mais no desenvolvimento ou na elevação lateral, né? A maioria das pessoas pergunta, qual é melhor, desenvolvimento ou elevação lateral? Mais uma vez, né? Não tem um melhor do que o outro, mas em que momento eu vou usar um, em que momento eu vou usar o outro, né? Os feixes claviculares do deltoide, né, vão ser mais ativados, ou os feixes anteriores do deltoide, vão ser mais ativados, né, quando eu faço o desenvolvimento, tá certo? Então os feixes centrais e posteriores do deltoide não tem diferença, apenas os feixes anteriores do deltoide ou os feixes claviculares do deltoide, né, é que vão ser mais ativados na realização do desenvolvimento, tá bom? Na sequência, elevação vertical, né? Ou a remada alta, puxada no queixo, e aí cada um dá um nome para esse exercício aqui, né? É a fase inicial da grande remada, do clean, né? E assim vai, né? Eu chamo ele de elevação vertical, puxada vertical, uma coisa nesse sentido, né? A diferença aqui vai ser, pego com a mão fechadinha lá, uma mão encostada na outra, né? Pego com uma abertura média na barra, ou seja, na largura dos meus ombros, ou eu pego aberto, né? 200% dessa abertura, então dá o dobro da pegada da pegada média, né? Normalmente é a pegada que o pessoal usa para o levantamento de peso olímpico, né? Aquela pegada mais aberta, tá certo? Igual ele está representando aqui na barra, né? Repare que o cotovelo dele fica pouco fechado, né? Então não tem tanta flexão de cotovelo aqui. O bíceps trabalha pouco, né? À medida que eu fecho, que eu pego bem fechadinho, ó, 50% da abertura dos ombros, aqui é 100%, ou seja, na largura do ombro, a pegada média, né? Metade da pegada média e 200% em relação a essa, né? Então perceba que pegando, né, fechadinho aqui, eu tenho pouca ativação do deltoide em comparação a pegada aberta, né? E a pegada média fica no centro disso daí,
né? Existe diferença apenas dessa para essa, né? Dessa para essa aqui não existiu diferença e dessa para essa também não existiu diferença, tá certo? Então, vai depender do seu objetivo, né? Se eu ficar aqui, eu trabalho pouco deltoide, muito bíceps braquial. É só gastar caloria, não tem problema, né? E vou lá para o levantamento de peso olímpico, eu tenho que pegar aberto, né? Menos trabalho de bíceps braquial, muito trabalho de trapézio, muito trabalho de deltoide no movimento de arrancar essa barra do chão, né? E o bíceps fica protegido nesse caso. E aqui, né, o meio que é o mais usado na sala de musculação, na abertura da largura do ombro, né? Então, entre os três, existe diferença na ativação do deltoide e do trapézio, tá? Pegada fechada aumenta a ativação do bíceps e na pegada aberta eu diminuo essa ativação de bíceps braquial. Depois, na prática, nós vamos fazer isso. Flexão de cotovelos, né? O tal do bíceps braquial. Eu posso fazer essa flexão de cotovelos, né, em 3 posicionamentos, né? Com o meu braço neutro, né, paralelo ao meu corpo, com o meu ombro fletido, né, ou o meu ombro abduzido. Então, eu tenho 3 padrões aqui, né? O braço paralelo ao corpo, ou seja, neutro, e aí tanto faz se eu vou fazer com cabo, com elástico, com halter de barra curta, com uma barra longa, né? Então, eu vou fazer somente a flexão do cotovelo. Meu ombro e meu braço vão ficar aqui, né, parados, tá certo? Essa é a neutra. Aqui com flexão, né? Com flexão de ombro. Então, o ombro já recebe aqui fazendo flexão, o meu bíceps já contrai. Então, já saio de um trabalho de pré-encurtamento de bíceps, o que vai levar a uma insuficiência ativa nesse movimento, né? E em abdução, onde eu tenho a parte proximal, origem do meu bíceps, pré-estendido e fazendo flexão do cotovelo, né? Somente a parte distal aqui realizando o movimento. Dessa forma, então, nessas 3 avaliações, né, a ativação é maior quando eu estou em abdução, né? Então, quando eu estou com este padrão de movimento aqui, fazendo a flexão, né, com um cabo alto ou um elástico, né, eu tenho maior ativação do bíceps braquial. Mas, cuidado, o indivíduo tem que ter muita consciência corporal para manter o corpo estabilizado aqui na hora de realizar a flexão do cotovelo. Quem vai mexer aqui é só cotovelo. Braço, ombro, tórax tem que estar completamente estabilizado, tá certo? E os outros 2 você não tem tanta diferença assim. A outra discussão que se faz quanto ao bíceps braquial, né, o trabalho de flexão do cotovelo, é a pegada, né, a pegada de uma barra longa. Eu vou fazer uma pegada pronada, neutra ou supinada, né? Entre os 3, existe diferença de ativação do bíceps braquial e do braquio radial. Então, se eu fizer essa pegada aqui, ó, desta primeira imagem, uma pegada pronada na barra, né, eu vou solicitar muito do meu antebraço, principalmente o braquio radial. Vai sofrer muita ativação. E aí, nesse movimento, o braquial é mais ativado do que o bíceps braquial. Se eu faço a pegada supinada, né, eu tenho muito mais ativação de bíceps braquial, praticamente nada de ativação, né? Eu falo assim, porque não vai ser motor primário dos músculos do antebraço, né? E muita ativação do meu bíceps braquial, né? Esse trabalho aqui mostra isso, né? A pegada pronada, ou chamada de rosca inversa, ou pegada inversa, e a pegada supinada, ou pegada forçada, ou rosca forçada, né? Que o pessoal chama na academia. Bíceps braquial porção curta ou cabeça curta, bíceps braquial porção longa, braquio radial, flexores de punho e extensores de punho. Então perceba, né? Bíceps braquial, olha só como ele é mais ativado na supinada. Olha a porção longa, olha como ele é mais ativado na supinada, né? Então você tem aí uma diferença estatística aí significativa, né, para bíceps porção curta e bíceps porção longa, tá certo? Os flexores também deu diferença estatística pelo trabalho realizado aí, tá? Trabalhinho bacana esse aí. A extensão de cotovelos, né? Na questão da extensão do cotovelo, eu vou trabalhar então o músculo tríceps braquial, né? Então, pensando em trabalhar o tríceps braquial, eu vou fazer a extensão do cotovelo. E aqui você tem uma discussão que é feita, né? A pegada pronada ou a pegada supinada, né? Ou eu pego com a mão, palma da mão virada para baixo, ou eu pego com a palma da mão virada para cima. Pegada pronada, pegada supinada, né?
Entre os dois, não existe diferença na ativação do tríceps braquial, né? Porque o tríceps braquial ele insere no olecrano da una, né? E a una ela fica imóvel quando eu faço pronossupinação. Então, pronado ou supinado, a inserção do músculo tríceps braquial não vai mudar de posicionamento. O músculo não vai se alongar ou encurtar pela mudança da posição do meu antebraço, né? Não tem diferença então na ativação do tríceps. Porém, né, pegar de forma supinada mostrou maior ativação dos extensores radial e flexor ulnar, né? Então, pegar de forma supinada, eu vou exigir mais, vou ter mais ativação dos músculos do antebraço, principalmente extensor radial e flexor ulnar do carpo, né? Então, essa é a diferença. E como aqui eu não vou precisar executar força dos dedos, que aqui eu tenho que executar muita força de flexão dos dedos, como aqui eu não vou executar, acaba que a carga mobilizada durante este exercício passa a ser maior do que a deste exercício aqui. Mas a ativação do músculo não muda de forma significativa. Porém, quando eu mudo o exercício, né, quando eu faço um exercício que eu vou exigir uma flexão do meu ombro, quando acontece a flexão do meu ombro, eu estico parte de uma extensibilidade da cabeça longa do tríceps braquial, né? Então, nesse exercício aqui, que é o famoso tríceps testa, né? O pessoal chama de tríceps testa, tanto faz se halter, pronada, pegada, pronada, supinada ou barra longa, né? Ou nessa posição aqui, que é o chamado tríceps francês, né? A cabeça longa do tríceps braquial ela é muito estendida, né? Ela já é ativada, ela fica em pré-extensão. E isso faz com que o músculo seja mais ativado nesses padrões de movimento, tá? Assim como o exercício tríceps na polia alta no cabo, chamado de tríceps testa na polia, reza árabe, cada um dá um nome aí nas academias, né? Então, mas o importante aqui é a extensão do cotovelo e eu estou com flexão do ombro. Só que aqui eu estou em pé e aqui eu estou deitado. Aqui vai a força da gravidade, aqui vai tração do cabo gerado, né? E a gente faz uma discussão biomecânica depois lá na prática, tá certo? E aqui, né, o último slidezinho aqui do trabalho, né, dessa aulinha. Você tem aqui os dois últimos exercícios aqui, né, que é o tríceps, banco 3 apoios, mergulho, dips, cada um dá um nome. E aqui o coice, né, o tríceps coice ou kickbacks, né, que é chamado de kickbacks. Pode ser feito com pezinho, como pode ser feito com cabo. Lá na prática a gente vai discutir como faz esse exercício aqui para potencializar o trabalho do tríceps, tá? E aqui o dips, né? E aí, né, o Boiler, né, fez um trabalho avaliando a cabeça longa e a cabeça curta, a cabeça longa e a cabeça lateral do tríceps braquial, e aqui a somatória, as duas combinadas, né, em vários exercícios. E o apoio no solo com triângulo, né, ou triângulo push-up, ou apoio triangular, né, em que a pessoa faz um triângulo com os dedos da mão, né, as mãos ficam juntinhas, as mãos ficam bem próximas, diferente do apoio tradicional que as mãos ficam afastadas, né, quando a largura dos ombros vão um pouco a mais aí. O apoio triangular, que as mãos ficam bem próximas, é o que exige mais trabalho, né, das cabeças longa e lateral do tríceps braquial, tá? Chega a ativar 100% das unidades motoras ativas daquele músculo, tá? Kickbacks, que é o coice, né, que é o segundo exercício que mais estimula, com 87% na combinação das cabeças. Dips, que é o mergulho, tá? O tríceps mergulho ou tríceps no banco, 3 apoios, um apoio na mão, outro apoio na outra mão e um apoio nos pés, né? Depois, um pouco menos, né? O overhead triceps extension, que é o exercício tríceps testa, tá? Desculpa, não é o tríceps testa não. O overhead é o francês, tá? O exercício overhead tríceps extension é o francês. O overhead é acima da cabeça, é o francês esse daqui, tá? O rope pushdown, que é o tríceps pulley com corda. O bar pushdowns, que é o tríceps pulley com barra. E aí tanto faz se a barra é reta, se a barra é V, tá? Tanto faz, né? Estimulando menos um pouco. O line barbell triceps extension, que é o tríceps testa, né? O line barbell é o line deitado, né? Com a barra e a extensão de tríceps, é o que menos estimula.
E o Closed Grip Bench Press. Bench Press é o supino, tá? Bench Press é o supino. Closed Grip é pegada fechada. Então tem jeito de fazer o supino com a pegada fechadinha, né? As mãos bem próximas ali, um pouco mais fechado que a largura do ombro, né? E esse exercício é chamado de tríceps no supino, né? Ou Closed Grip Bench Press, que é o que menos estimula, então, na combinação das cabeças aí do tríceps braquial. Certo, pessoal? Então, assim, uma aulinha bem rápida aqui, né? Só para que vocês tenham acesso a esse material, tá? E depois, presencialmente, a gente vai fazer as análises mais detalhadas desses movimentos, tá certo? Obrigadão, até a próxima.